Saudações, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos experimentar isso aqui e ao mesmo tempo falar sobre um pouco da mitologia grega, certo? Mas acho que vai ser mais experimentar isso aqui do que falar da mitologia grega, ou não sei ainda, o vídeo começou agora. Mas enfim, barra de chocolate 70% cacau, né? Eu particularmente gosto de chocolate meio amargo e menta. Tem menta, cacau e menta. Vale a pena ressaltar. Enfim, na questão da mitologia grega. A princípio de tudo, um abismo sem forma definida. Onde nada existia, mas tudo era possível. Era o caos primordial. O caos era um ser que existiu antes de tudo. E o que aconteceu? Ele criou, ou do seu interior surgiu, não lembro direito, Nix e Érebo, seu irmão gêmeo. Nix consistia nas trevas superiores e Érebo nas trevas inferiores. E o que aconteceu? Além deles, também surgiu Gaia, ou ele criou, não lembro ao certo, um dos dois. Ou ele criou ou surgiu dele. Surgiu Gaia, a mãe terra, Tártaro, as profundezas de Gaia, meio que o submundo. O submundo. Vale, 26/10/2025, certo. Enfim. E Eros, o amor. E eu acho que é isso. Gaia, Tártaro, Eros, Nix e Érebo. Se eu não me engano, é esses aí. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu mesmo? A Gaia teve filhos. Acho que ela mesma procriou sozinha, sem precisar de ninguém. E ela teve, um deles era Urano. E outros era, tipo... Urano, ele era os céus. Meio que a personificação dos céus. A abóbada celeste. E ele ficava sobre Gaia, que é o céu, sobre a terra. E a Gaia teve outros filhos também, meio que... Um para simbolizar meio que o mar, outros rios, outras montanhas, outros etc. Ou seja, cada um meio que era a personificação de alguma coisa. E Urano, que é o mais importante no caso por agora, ele era o céu, a personificação do céu. E como eles eram seres astrais, se eu não me engano essa palavra que se refere, eles conseguiram ter filhos. Eles acabou ficando meio que esquisito isso, mas enfim. E Gaia teve filhos com Urano. E teve acho que 12 filhos com ele, um monte, no caso. Bora experimentar agora, depois eu termino de falar. Vocês estão vendo? Interessante. Às vezes eu esqueço de olhar para a câmera. Eu fico olhando para cá, pro meu reflexo da tela do celular. E eu esqueço de olhar para a câmera. Perdão. Enfim. Deixa eu experimentar mais um pouco. Chega a dar um negócio com menta mesmo. Sente um pouco do gosto da menta, realmente. Parece que tem realmente menta na barra, né? Não só o gosto artificial. E é bom. Aí, tipo, lembra... lembra o que mesmo que eu ia falar? Sorvete de chocomenta. Lembrei. Mas mais pro chocolate, porque no sorvete tem mais menta do que chocolate, que a massa toda massa verde de chocolate e uns pedaços quer dizer,
Aqui é mais o chocolate, porque no sorvete é mais a massa de menta e uns pedaços de chocolate, enfim. Na questão onde eu parei mesmo? Gaia e Urano tiveram vários filhos, eles sobre a Terra, o céu sobre a Terra, certo? Certo? Que o céu fica em cima da Terra, né? Enfim. E eles tiveram uns 12 filhos por aí. E o mais relevante agora vai ser o Vixe Maria, qual que é o nome do bicho? Cronos. Cronos era a personificação do tempo. E ele teve vários irmãos, só que o que aconteceu? Urano, na verdade, antes desses irmãos aí, de Cronos, etc., junto vieram primeiro os Hecatônquiros, que era uma criatura que tinha 100 cabeças e 100 braços, se eu não me engano. Vários braços assim, várias cabeças. Uma criatura bem difícil de conceber mentalmente. Mas são desenhos aí na internet, pesquisa aí, Hecatônquiro. E os Ciclopes, que eram criaturas gigantes meio que com um olho só. E Cronos não gostou dos filhos deles e aprisionou eles dentro de Gaia, no Tártaro. Meio que voltou para dentro da Gaia. E os outros filhos, ele também não curtia muito. Não sei, alguma coisa assim. Enfim, o que aconteceu foi que Gaia pediu... Estava cansado de Urano, de ser maltratado, e que ele colocou os filhos de volta, ela estava sentindo dor, não sei, algumas coisas assim. Que ele estava dentro de volta dela. Imagina você tirar um bebê de uma pessoa e depois colocar dentro. É uma coisa bizarra, horrível. Enfim, ela quis se vingar de Urano e falou pro Cronos fazer isso. Quer dizer, falou pros filhos dela fazer isso. Só que o único que topou foi o Cronos. Aí Cronos simplesmente castrou o próprio pai. Arrancou o negócio lá dele. E o sangue respingou na Terra, criando 3 entidades que eu acabei esquecendo agora. Mas são 3 entidades que é meio que a Fúria. Não faço a mínima ideia quais são as outras 2. Eu acho que é Fúria uma delas, se eu não me engano. Tá no God of War. Um daí dos God of War. Pesquisa aí, God of War, que você vai ver um aí que tem as Fúrias aí. As 3 irmãs lá, Fúrias, que vieram a partir do sangue de Urano. Enfim. Aí o Urano meio que foi destronado pelo próprio filho, o Cronos. Aí o Cronos meio que assumiu o negócio, porque o pai ficou castrado, etc. E ele ficou meio que com uma irmã dele, se eu não me engano. Que agora me deu branco também, esqueci qual que era o nome da irmã. Se eu não estou enganado. O que aconteceu? Com medo de ser meio que destronado, que nem ele fez com o pai dele, ele decidiu devorar, simplesmente devorar os filhos dele. Não ter relações? Não, ele quer ter relações, mas ele quer o quê? Devorar os filhos dele. Depois de ter relações, etc. Ter filhos, quer dizer. Enfim, o que aconteceu? Ele brown, devorava um por um os filhos, etc. Só que a esposa dele pensou, não, eu não quero, eu não admito isso. Aí, num desses filhos, o último, se eu não me engano, ela enrolou uma pedra. Ele deve ser um gigante, ou tem uma boca muito grande, o Cronos, para não ter percebido. Mas enfim, ele enrolou uma pedra no pano, pedra, não preda, entregou para o Cronos. E ele, engoliu, sem mais nem menos, sem nem mastigar, obviamente. Porque ele não mastigava os filhos, ele só engolia, eles iam para dentro dele. E o que aconteceu? Esse menino que ela salvou, que ela fingiu que era pedra para ele devorar, e não foi devorado, ou seja, ela salvou ele. Ela mandou para ser cuidado por Gaia, não sei, não lembro direito. E futuramente esse menino, um nome bem famoso na mitologia grega, Zeus. Ele se tornaria Zeus. E o que acontece? Ele se transformou em Zeus e ele decidiu libertar os irmãos deles e destronar o pai, que nem ele fez, e governar o bagulho lá. E o que aconteceu? Ele foi lá, meio que abriu, não sei o que ele fez, não lembro agora. Se ele fez, acho que ele fez ele vomitar os irmãos, se eu não me engano, não sei. Ele conseguiu tirar os irmãos de dentro da barriga do Cronos e eles lutaram contra o pai Cronos, que se eu não me engano é a personificação do tempo. Aí Poseidon, Hades e Zeus viraram meio que os governantes de quase tudo. E outros irmãos além deles.
Aí o Hades ficou com o reino inferior, que é o Tártaro. Poseidon ficou com os mares e Zeus ficou com os céus. Ele é conhecido como deus dos céus lá do Olimpo, chefe do Olimpo e também deus dos raios, etc. Enfim, depois de ter destronado o pai, o que aconteceu? Acho que a Gaia se sentiu meio traída por Zeus, etc., e os outros titãs, e ela decidiu ter um outro filho com o Tártaro. Meio que foi o Tifão, se eu não me engano esse era o nome, Tifão. E todos os deuses começaram a lutar contra esse ser extremamente forte. Não lembro se alguns morreram, etc., não lembro direito. Porque o... Quem? O Zeus. É o Zeus, né? Deixa. É uma bagunça. Eu só sei que teve essa batalha épica aí entre os deuses e o Tifão. E os deuses venceram e prenderam o Tifão num vulcão, se eu não me engano. No jogo God of War fala um pouco da mitologia, só que é bem nada a ver, é bem diferente do jogo. Kratos na mitologia grega oficial, é uma coisinha, uma peça, uma coisa gigantesca. E no God of War ele é o protagonista que regaça tudo. E não tem nada a ver isso com o jogo, com a mitologia grega oficial. Aí ele ainda vai pra norte, que vira uma suruba lá, não sei. Enfim, o que acontece? É isso, resumindo é isso. Termina com essa batalha dos deuses aí contra Tifão, se eu não me engano. E tem vários outros contos envolvendo Hércules e outros personagens que eu não citei aqui, porque senão o vídeo ia ter umas 5 horas, eu não ia decorar nunca tudo isso. Eu só falei o que eu sei, que eu ouvi e etc. Umas coisas que... Resumo de histórias que eu ouvi sobre, etc. Que eu joguei God of War, depois eu quis ver um pouco sobre a mitologia grega e vi que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô contando um resumo do que eu me lembro agora. Eu nem assisti um vídeo agora há pouco para saber, só falei o que eu lembro agora. Enfim, esse foi o vídeo, comi aqui o chocolate. Notas pelo chocolate. Acho que 8 de 10 ou 7,5 de 10, achei bem satisfatório. Vou terminar de comer aqui ou não, né? Acho que não. Vou comer só mais uma fileira e guardar o resto. Dividir, né? Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Obrigado e até a próxima.